Boa noite, amados irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Naná, da Igreja Uma Nova Chance. Eu creio que nessa noite tem uma palavra para o seu coração, uma palavra que eu creio que é um ânimo para esses dias, porque uma das coisas que Deus Ele sempre fez nas nossas vidas foi nos dar uma palavra de ânimo em meio às tribulações que nós passamos no mundo, né, as dificuldades. E Deus, Ele é o maior interessado em que nós venhamos passar todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades, e mediante a todas elas nós venhamos passar, né? Ainda que nós tenhamos dificuldades, ainda que nós tenhamos aflições, a vontade do coração do Pai é que nós venhamos vencer esses lugares. Então, por isso eu gostaria de que nessa noite você colocasse a sua mão no seu coração, fizesse uma oração comigo antes da palavra, que eu acredito que essa palavra ela é um conforto nesse dia para você, é um conforto para esses dias, para todos nós, porque é a palavra de Deus, é a única coisa que pode nos consolar nesses dias, amém? Então feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos por toda a tua fidelidade, por toda a tua graça. Nós louvamos ao teu santo nome por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, e que no meio da dificuldade, no meio da aflição, no meio da tribulação, os nossos corações, Senhor, venham estar sensíveis e abertos a ouvir a tua voz, e sabendo que a tua voz em nós produzirá vida e vida em abundância, porque nós, os teus filhos, nós queremos ser transformados a cada dia em que nós temos um encontro com a tua presença. Então, sê com as nossas vidas, abre os nossos corações para que a tua palavra encontre em nós uma terra boa, uma terra que ela possa jogar, Senhor, a semente da vida pela tua palavra, e possamos nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ser curados através dessa semente do teu reino, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite João 14, capítulo 14, versículo 1. E esse aqui é do Evangelho de João. E o interessante é que a palavra de Deus, como ela sempre diz, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que faz separação entre corpo, entre alma, espírito. Então essa alma, essa espada, ela faz uma divisão de tudo que há em nós. Ela discerne as intenções do nosso coração, né? Porque os nossos corações têm intenção. Existem pessoas com intenções e corações bons, e existem pessoas com corações e intenções más. E muitas vezes essas pessoas é conhecida pela palavra como o homem maligno, uma pessoa de uma intenção e o coração mau. E não há um homem tão mau que não consiga ser transformado se ele tiver um contato, sim, se ele ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, quem ouve a voz do Senhor, é possível de dar uma resposta àquilo que Deus está falando, porque o seu Espírito, ele faz isso em nós. Amém? O Espírito de Deus, ele é aquele que nos transforma, é aquele que faz com que a palavra que nós escutamos, ela é gerada vida dentro do nosso interior, e isso é transformador para os nossos corações e para as nossas vidas. Então, por isso, nessa noite, vamos ler João capítulo 14, verso 1. João vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
mesmo vós sabeis aonde eu vou e conheceis o caminho. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, essa palavra, eu acredito que ela é muito significativa para os fins dos tempos, ela é muito significativa para esses dias, não tão somente, mas isso é grandioso porque ela é viva e eficaz, ela é vida, a palavra de Deus é vida para todos os dias. Mas aqui, quando João ele começa falando no versículo 1, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Até essa palavra ela se tornou uma música, um louvor cantado muito nas congregações, nas igrejas. E essa música ela vem apontar sobre um Senhor, sobre um Deus, ela vem apontar sobre um caminho. Porque mediante a todas as dificuldades que nós temos no mundo, todas as lutas que nós temos no mundo, muitas pessoas, eu vejo que elas não encontram em qualquer lugar ou em todos os lugares, ou porque não tem como encontrar um lugar de descanso, um lugar de satisfação para a sua alma, para o seu espírito. Por quê? Porque é necessário com que nós venhamos descobrir uma verdade que faz parte desse caminho e dessa caminhada. Então, quando nós somos olhados pelo olhar mundano, quando nós somos olhados pelas pessoas do mundo, muitas vezes somos criticados porque somos um povo que eles dizem ser religiosos. E muitas vezes, no erro do pensamento da humanidade, eles acabam esquecendo que em meio a todos os conflitos, as aflições que o mundo teve, as perseguições que a igreja um dia sofreu, o que de nós nunca vai poder ser tirado mediante a qualquer coisa que acontecer no mundo é que nós sabemos sim para onde nós vamos, sabemos sim para quem nós vamos, e esse lugar para onde nós estamos indo, ele é uma pessoa, esse lugar é o Senhor Jesus, porque aqui você pode ver claramente quando Tomé, um homem que teve muitos conflitos na palavra de Deus, onde mostra que foi um homem um tanto incrédulo em algumas situações da Bíblia, mas a graça, a misericórdia do Senhor sempre o alcançou, porque Deus conhecia o potencial dele, Deus conhecia o coração de Tomé, e Deus sabia que ele seria chamado para essa grande missão, para essa grande obra do Evangelho, e ele daria conta porque Deus o fortaleceria, o capacitaria, o encheria do seu Espírito, que o Espírito do Senhor, ele é o capacitador, ele é aquilo que dá a direção, aquilo que dá força, aquilo que verdadeiramente revela aquilo que está oculto entre a palavra e o próprio Deus. O Espírito de Deus, ele penetra nas profundezas de Deus para poder revelar aos filhos de Deus quem é Deus, qual é esse caminho. Então, quando ele diz aqui para os discípulos, vós sabeis, no versículo 4, ele diz, vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E quando Jesus fala isso, eu creio de todo o meu coração, esse é uma análise minha, né? Que quando Jesus ele dá essa afirmação, eu creio que aqui, quando ele está afirmando isso, é que era para essa verdade se tornar uma verdade dentro dos discípulos, ao ponto de que ele olhasse para eles e eles colocassem para fora dos seus corações aquilo que verdadeiramente eles achavam, verdadeiramente eles queriam dizer. E quando aqui Tomé disse, Senhor, nós, ele generaliza entre todos os apóstolos, os discípulos, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho.
Então, a partir desse momento, dessa pergunta dele, ele teve a revelação de um caminho, e é sobre esse caminho que nós vamos falar nessa noite, porque eu lembro que a minha vida sem Cristo, a minha vida sem Deus, ela só tinha um caminho. Ainda que muitas vezes eu andasse por vários caminhos, ela sempre teve a opção de ser um caminho só. E era um caminho de morte. Mas eu não sabia. Por quê? Porque eu vivia em trevas. Todos nós que um dia que não conhecemos ao Senhor, que não temos a revelação do Cristo que um dia morreu, e esse Cristo que hoje está vivo, para correlar conforme a sua palavra, nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, como assim o pai fala sobre o filho pródigo, né? Que quando ele voltou, ele foi para o mundo, ele largou o pai, largou todas as coisas, ele morreu. Mas ele morreu aonde? Se ele estava gastando dinheiro, se ele estava fazendo coisas erradas. Mas aqui está falando de uma vida no espírito. Então aquele jovem, ele morreu no seu espírito, né? E ele só poderia ser ressuscitado, posso dizer assim, a partir do momento em que ele entrasse em um conflito interno em si, e esse conflito levasse ele de volta a um caminho, e esse caminho que revelaria alguém. Então é sobre isso que nós vamos falar nos nossos corações. Nossos corações vivíamos sem uma direção de para onde nós iríamos e como nós iríamos e para quem nós iríamos, porque nós sabíamos que as religiões, nós sabíamos que a vontade do coração do homem, por escutar pessoas falarem, a gente sabia que a gente tanto podia ir para o céu quanto para o inferno, mas então até então a gente nós não tínhamos um caminho, nós não tínhamos alguma coisa que pudéssemos falar assim, não, eu tenho certeza de que eu estou no caminho certo e eu vou para o Pai, e eu vou para Deus, e eu vou para o céu, né? Então, quando a palavra de Deus ela foi revelada aos nossos corações, e quando ela foi revelada nesse momento aqui aos corações desses discípulos, Jesus estava falando para eles, vocês acham que não conhecem, e de verdade vocês não têm essa revelação ainda, mas o abrir da minha boca agora está sendo, eu estou falando para vocês que eu sou o caminho, eu sou essa verdade, eu sou essa vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ali, irmãos, queridos ouvintes, quem está ouvindo aí, ele resolveu mostrar e falar para os discípulos, através do poder da sua palavra, de que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, a partir dessa revelação aqui, que foi extremamente poderosa para aqueles dias e será poderosa para os nossos dias. Porque todos nós, antes, quando vivíamos em trevas, não sabíamos para onde andávamos ou onde estávamos andando, mas Deus, Ele, quando nos deu o poder de ser feitos filhos dele, que isso você vai encontrar no capítulo 1 de João, versículo 12, se não me engano, está por ali, leia a Bíblia, você vai ver que João, ele expressa claramente que esses homens que naquele momento não se sabiam o caminho, mas eles estavam caminhando para algum lugar, e eles estavam caminhando para alguém sem saber verdadeiramente para onde estavam indo. E muitas vezes o maior conflito que se tem na Terra, mediante a qualquer caos que aconteça, hoje nós estamos passando essa quarentena mediante ao caos que está acontecendo, mas como a Bíblia nos mostra claramente que nós viveríamos dias maus, dias ruins. Por isso que o próprio Jesus, ele deixou bem claro para nós: e no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, vós também vão vencer. Mas para que nós venhamos vencer o mundo, para que nós venhamos vencer as nossas aflições, nós temos que saber qual é o caminho e aonde esse caminho vai levar. E esse caminho, ele não pode me levar de uma forma cega. Ele me leva através de uma verdade. Por quê? Porque essa verdade,
ela vai tirar todas as minhas dúvidas, fazendo com que eu ande por esse caminho com toda a certeza de que eu tenho andado pelo lugar certo, para o lugar certo e para a pessoa certa. E quando nós entendemos esse caminho, nós conseguimos também interpretar e compreender que o outro caminho que nós andávamos, no caminho de trevas, era um caminho onde que a nossa vida ela não ia para frente, mas ela vivia, eu posso dizer assim, ela vivia uma montanha russa dentro dos nossos corações, aonde ora os nossos corações se alegravam com aquilo que nós tínhamos, aonde o nosso coração se alegrava com aquilo que nós fazíamos, com aquilo que nós éramos, e de repente essa ponte, essa roda gigante que fazia a gente subir lá em cima, e as intenções, os desejos dos nossos corações nos trazia alegria, no mesmo tempo essa roda ela subia, e quando ela vinha descendo, e ela descia o mais profundo, ela descia o mais fundo, para que voltasse a subir de novo, as nossas vidas, como os nossos sonhos, as nossas vontades, tudo em uma constante subida, uma constante roda, uma constante queda ao mesmo tempo, fazia com que os nossos corações se alegrassem, se entristecessem, se alegrassem, se entristecessem, e sem um dia a gente poder um dia pular dessa roda, sair desse lugar de inconstância, sair desse lugar onde não se tinha uma resposta concreta, uma resposta verdadeira. Porque tudo que você alcançou, tudo que nós alcançamos no mundo, tudo que nós alcançamos sem o Senhor, vamos dizer assim, nós alcançamos, muitos foi por mérito próprio, muito foi por esforço, mas nós construímos coisas, nós fizemos coisas que não eram, posso dizer assim, firmadas em uma verdade, mas era firmado muitas vezes no nosso orgulho, era firmado na nossa vaidade, e era firmado, e é firmado muitas vezes na nossa forma de falar para o mundo: não, eu venci, eu estou certo. Mas esse vencer seria tão somente para poder mostrar para outras pessoas que uma pessoa que se sentia derrotada estava vencendo para algo. Mas esse vencer era algo que vencia-se e se perdia ao mesmo tempo, porque as emoções nesse tempo de trevas, ela é muito inconstante. Então a emoção no coração de quem está andando em trevas é algo muito, posso dizer assim, muito frágil, ao ponto de que a hora está em cima, a hora está embaixo, e nunca consegue viver uma constância, nunca consegue viver um equilíbrio. Por quê? Porque falta uma vida no Espírito, uma vida que seja restauradora. E quando nós temos aqui a revelação de Cristo nas nossas vidas, quando nós entregamos os nossos corações a Ele, e nós deixamos que agora Ele venha guiar as nossas vidas, nós somos praticamente convidados, nós somos entregues a uma nova jornada das nossas vidas. E essa nova jornada, ela não é como no mundo que não havia direção, mas essa jornada é um convite a andar em uma constância aonde que a verdade é revelada para nós. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que agora nós não estamos andando no mesmo caminho que nós andávamos, mas agora nós estamos andando no caminho da verdade, no caminho da vida. Nós estamos andando com Jesus. E Jesus, ele quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele convidou toda a humanidade, ele convida todos os filhos, aqueles que creem na sua palavra, a andar com ele nessa constância. Então nós, nessa noite, vamos entender que Jesus, ele é esse caminho, ele é essa verdade, é essa vida. Por quê? Porque nós vamos entender que quando nós estávamos fora de Cristo, nós não tínhamos uma certeza do fim das coisas ou o porquê da nossa vida. Mas
quando Jesus ele entrou nas nossas vidas, então eu gosto muito de fazer essa analogia de quando Jesus entra nas nossas vidas, é quando eu vejo aquela parábola que aquela mulher, ela coloca uma candeia na parte mais alta da casa, ela coloca uma luz na parte mais alta da casa, porque ela perdeu ali a sua dracma, né? A parábola da mulher da dracma perdida. Então aquela mulher, ela perdeu ali o que era precioso, ela pegou aquela dracma, ela colocou a luz na parte mais alta da casa, e naquele momento que ela botou a luz, ela trouxe clareza àquilo que antes ela não via, que ela não prestava atenção, aquilo que ela não dava atenção de fato. Mas quando aquela mulher coloca a luz em cima, e aquela luz ela começa a clarear, ela começa a dar, como é que eu posso dizer assim, ela começa a abrir o que está diante dela, aquela mulher vê que aquele lugar estava sujo. Então aquele lugar sendo sujo, ele precisava o quê? Ser limpo. A primeira coisa que ela faz, ela vai lá, pega uma vassoura e começa a limpar aquele lugar, e ela começa a tirar a poeira daquele lugar. A partir do momento que ela tira a poeira daquele lugar, agora essa mulher, ela vai pegar essa dracma e ela vai se alegrar com ela, e ela convidar seus vizinhos para poder falar bem assim: ó, a minha dracma que estava perdida foi encontrada. Então o que eu quero dizer para vocês através dessa parábola que Jesus contou, que tem muitas coisas nas nossas vidas, nos nossos corações, que nós só vamos conseguir encontrar, que nós só vamos saber aonde estão quando nós colocarmos uma luz sobre tudo o que nós vivemos, para que nós venhamos olhar para o que de fato nós estamos pisando. E muitas vezes nós vamos estar pisando, nós vamos estar participando de sujeiras, de lugares sujos, de coisa suja. E muitas vezes essa sujeira que está no exterior, ela representa a sujeira que está nos nossos corações. Então quando Cristo, ele é a luz das nossas vidas, ele ilumina o nosso coração para que nós venhamos nos arrepender, e a partir do arrependimento venhamos limpar os nossos corações pelo poder da sua palavra. E o nosso coração sendo limpo, nós começamos a achar dentro de nós o que de fato é verdadeiro, dentro de nós o que de fato é essa dracma perdida, é essa vida que estava perdida, mas foi encontrada. É por isso que você vai encontrar, até escrevi aqui um texto junto com o que Deus estava falando no meu coração: e no mundo tereis aflições. Jesus nos deixou bem claro que vamos sofrer os processos de uma vida que está sendo transformada conforme vamos andando no caminho. Por isso o Senhor Jesus é o caminho que nos revelará uma verdade, que nos dará uma verdadeira vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando nós fomos libertos, descobertos e iluminados pela presença do Deus vivo, através de Jesus, seu Filho, nós agora que andávamos e vivíamos em trevas, que construíamos todo os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos em trevas, agora nós somos convidados a reconstruir tudo na luz, mas nós temos que destruir essas coisas que nós construímos em meio à escuridão. E tudo isso de destruição dentro de nós, muitas vezes vai causar dor, desconforto, vai causar em nós aflições. E junto com tudo que muitas vezes o mundo tem a oferecer, nós olhamos para o mundo e falamos: nossa, eu vejo que muitas vezes os cristãos chegam para mim e falam: pastor, quando eu era do mundo, eu era infeliz. Só que eu não via que eu vivia tão mal assim quanto agora que eu estou no Evangelho, né? Porque essa pessoa, ela não tem, ela está aprendendo ainda, ela está sendo desenvolvida, mas ela ainda não tem a compreensão de que quando ela estava em trevas, a única diferença é que ela já vivia mal, as coisas já viviam ruim para o seu lado, e ela não conseguia enxergar. Mas agora, a partir da revelação do Evangelho, da luz, que é essa luz que simbolizou por essa mulher que colocou a luz na parte mais alta da casa, para poder saber aonde ela estava pisando, qual o caminho que ela estava andando.
Quando a luz do Evangelho ela brilha sobre nós, então nós temos uma compreensão de como é a nossa vida, de onde nós estamos construindo as nossas coisas. E é por isso que muitas vezes tudo que nós construímos, muitas das obras que nós fizemos, ela tem que ser destruída, e isso dói. Isso é o mesmo sentimento de que quando o barro está na mão do oleiro, e esse barro ele vai ser esmiuçado, ele vai ser destruído, para que um outro vaso venha a ser feito, para que pedrisco, para que coisas sujeiras venham a ser tiradas. Então, a revelação desse Evangelho, a revelação dessa vida, vem fazer isso, vem mostrar para nós, vem revelar para nós uma verdade, e essa verdade é o Evangelho, essa verdade é a verdade de Deus. Então Deus ele tem uma verdade para nós, que é a sua palavra, que é o seu reino, que é a sua vontade, que estava e está totalmente desconectado daquilo que nós pensávamos que era verdade. Então, por quê? Porque no mundo nós éramos ludibriados por aquilo que os nossos olhos e a nossa alma desejava, e os nossos corações eram enganados, mas nós tivemos a oportunidade de sermos alcançados por esse Evangelho, alcançado por Jesus. E a partir de que agora esse Jesus ele é convidado a entrar no meu coração, ele entra no meu coração, contudo ele começa a transformar quem eu sou em uma pessoa que vai ser capaz de conseguir permanecer caminhando nesse caminho que é Ele. Então Ele me fortalece, Ele nos capacita a andar com Ele. E esse andar com Ele é uma vida que agora não pode mais haver o mesmo sentimento que havia em nós, mas tem que haver em nós o mesmo sentimento que há nele. Então há uma transformação nas nossas vidas. É por isso que quando o Evangelho ele entra nas nossas vidas, nós somos convidados a não ser mais os mesmos. Por quê? Porque nós vamos entender que nós estávamos em trevas, agora andamos em luz. Nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Vivos por quê? Porque andar no engano, andar sem saber para onde está indo, andar em trevas e escuridão, está morto, verdadeiramente está morto. E só que nós somos convidados a viver uma vida com Ele, aonde que esse Espírito em nós, que estava morto, que não tinha mais conexão nenhuma com Deus Pai, ele é agora reconectado à vida, ele é reconectado com Deus Pai, e esse Espírito que estava morto, ele agora tem vida dentro de nós, e agora o Espírito de Deus, ele ministra ao nosso espírito aquilo que Deus está fazendo, ele ministra ao nosso espírito a forma de andar. Por quê? Porque quando nós andávamos longe de Jesus, quem tomava conta das nossas vidas era a nossa alma, e através da nossa alma, os desejos da nossa carne fazia a vontade da nossa alma. A nossa alma, ela cumpria os seus desejos através da nossa carne. Então, por isso que quando uma pessoa que ela vive apenas nos desejos da sua alma e ela não vive debaixo da direção do Espírito, ela vai andar por uma vida onde ela vai entrar ou viver uma condenação. Por quê? Porque ela resolveu viver todos os prazeres e os desejos da alma, coisas passageiras, e um dia refutou, um dia não desejou, ou um dia não abriu seu coração a viver as coisas do Espírito. Por quê? Porque nós somos convidados pelo Evangelho, porque o Evangelho é convidativo, nós somos convidados a andar no Espírito, amém? Nós somos convidados a andar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus ele já determinou para as nossas vidas. E agora nós temos que dar esse passo de fé, esse passo de vida, que é andar naquilo que Ele nos chamou para poder andar, naquilo que Ele nos chamou para poder caminhar. E quando nós aprendemos e nós vamos no decorrer das nossas vidas, nós vamos caminhando, nós vamos andando nesse caminho, nós começamos a ter a revelação de algumas coisas que ainda estava oculta aos nossos corações. Por isso, vamos voltar aqui
no livro de João, capítulo 14, no versículo 6, Jesus ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus ele apresenta-se como aquele que agora é a nova direção, né? Ele é um caminho verdadeiro que vai levar a uma verdade, né? E a certeza dessa verdade é a certeza da salvação, a certeza de uma vida plena. E ele convida você, ele convida a mim, ele convida todos nós. Nessa noite ele está convidando você que ainda não está andando nesse caminho a caminhar, a andar nesse caminho que é ele. E ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você começará a caminhar com ele. Você vai andar em verdade para poder viver essa vida verdadeira, essa vida plena, ainda nesses dias, em meio a essas dificuldades, a meio ao caos que muitas vezes o mundo entra e nós entramos juntos, né? O mundo está vivendo um caos hoje, o mundo sempre, ele vive um caos, ele sempre houve questões e coisas que foram um caos para o mundo. As guerras mundiais foram um caos, as catástrofes naturais foram um caos. Então assim, agora nós estamos vivendo um outro caos mundial. Então assim, todos os caos que acontecem no mundo, nós somos aqueles que verdadeiramente que está andando no caminho. Temos que entender que nós sabemos para onde nós vamos, e sabendo para onde nós vamos, nós podemos ficar extremamente tranquilos, porque, irmão, parece loucura isso, mas Deus ele quer tanto que você acredite, que você ande no caminho, que você vive uma verdade, que você vai alcançar essa vida eterna, que você já está experimentando esse viver diário com Ele. Isso é tão verdade que quando o caos estiver acontecendo, Deus ele vai... porque Deus ele vai estar com você, Ele está com você, porque tem uma frase que Deus colocou no meu coração que o caos, ele revelará os filhos, né, os verdadeiros filhos. Os filhos, eles revelarão o pai. Então assim, o caos ele somente é usado muitas vezes, o caos que o mundo vive, a tribulação que o mundo passa, é para poder verdadeiramente nos mostrar que nós somos filhos. E quando nós temos a revelação de ser filho de Deus, então nós sabemos que nós somos filhos. A partir do momento que nós temos a revelação de filho, agora nós temos uma revelação de que nós temos um pai. Então o caos ele mostra os filhos, e os filhos agora apresentam o pai, para que uma nação, para que o mundo, para que pessoas ao nosso redor, para que os nossos vizinhos, eles quando estiverem desesperados, sem saber para onde estão indo e sem saber o que fazer das suas vidas, nós que somos o povo da Bíblia, que nós somos o povo que já colocou essa luz sobre nós venhamos, de certa forma, não emprestar, mas nós venhamos abrir a nossa boca e apresentar ao povo perdido, ao povo que está sem saber o que fazer, essa paz que excede todo entendimento, que é esse mesmo caminho. Quando nós apresentamos o caminho a qualquer pessoa que está perdida, desesperada, automaticamente o poder do Evangelho, ele traz uma calma, ele traz uma clareza, ele traz um sustento, ele traz uma firmeza para o coração dos aflitos. Então, nesses dias, você que é filho de Deus, você é convidado a ser a luz que Cristo está brilhando para que aqueles que estejam em trevas, que não sabem para onde vai, que ele possa ser direcionado a andar no mesmo caminho que você está andando, que é o caminho de verdade. Porque quando sobrar só o caos, quando em meio ao caos, a única coisa que o caos vai ter, que os filhos de Deus, ou que aqueles que estão perdidos vão ter, a única certeza é a esperança de encontrar você andando por um caminho, e que a sua forma de andar, que a sua forma de viver, a sua forma de entender o Evangelho, isso possa ser luz para os seus irmãos. É assim que você vai servir ao próximo, é assim que você vai servir aos seus irmãos, carregando o coração deles
mostrando um caminho para eles. E a partir do momento que esse caminho é mostrado para eles, uma verdade será revelada no coração de cada um deles. E a partir daí eles vão ter um desejo por essa vida. Então, o nosso compromisso nesses dias com o Evangelho é andar nesse caminho, nessa verdade, e para alcançar essa inteira vida, essa vida eterna. E esse caminho, irmãos, a Bíblia vai dizer em outros versículos que esse é o verdadeiro, a Bíblia fala que Jesus é o verdadeiro e vivo caminho. Então isso não é para muitos que têm incredulidade, para muitos que têm dificuldade de entender a palavra. Isso não está falando de um verdadeiro e vivo caminho que foi para aqueles dias, que foi para a época em que a Bíblia estava sendo escrita, para a época da perseguição dos discípulos, dos apóstolos. Não está. Quando a Bíblia fala que é um vivo e verdadeiro caminho, esse caminho ele está andando por anos e anos, séculos e séculos, gerações e gerações, até nos encontrar e fazermos com que nós entremos nesse caminho e nós temos essa verdade revelada em nós, e a partir dessa verdade revelada em nós, nós somos convidados a viver essa vida eterna. Então Cristo nas nossas vidas é um caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nós ansiamos, e de muitas formas nós tentamos buscar esse caminho, essa verdade, mas não sabíamos que ela estava em Jesus. Amém? Nós acreditávamos que estava em todas as formas de se mover, estava em todas as formas de se caminhar, mas não abrimos os nossos corações no tempo da ruína, da fragilidade, nos dias maus, para poder entender que esse verdadeiro e vivo caminho é Jesus. Quero continuar lendo aqui com você. João 14 ainda, vamos continuar em João. Jesus, quando ele revela isso no verso 7, vai dizer: se vocês me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o tendes visto. Jesus ali estava confirmando para eles. Jesus não estava perguntando: se vocês olharem para mim, vocês vão ver que eu estou no caminho, e esse caminho sou eu, e esse caminho vai levar ao Pai. Não, ele está falando bem assim: não, vocês que estão andando comigo, vocês já estão andando no caminho, vocês só precisavam ter a revelação desse caminho. Agora, esse caminho ele vai nos levar ao Pai. E desde já eu quero declarar, eu quero falar para vocês que desde já vocês já têm visto o Pai. Isso é tão impactador que no verso 8, Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Cara, quando eu li isso, eu fico impactado pela palavra, pela revelação de Deus. Eu me lembrei na hora, eu sei que muitos de vocês que estão aí vão se lembrar, eu me lembrei na hora de Moisés, quando ele estava desejoso ali, ele estava falando com o anjo, ele falou bem assim: eu quero ver Deus. Ele desejou um dia, se não me engano, a Êxodo 33 ou 32, ele desejou, ele falou: eu quero ver Deus. E Deus pegou e falou para ele: Moisés, eu não posso me mostrar a ti ou a homem nenhum, porque por quanto aquele homem que me vê morrerá, será consumido pela glória, pela santidade, pelo poder de Deus. E Deus, na sua íntima compaixão, agora, através do seu filho, ele se revela ao homem e à humanidade. Então aquilo que Moisés naquele tempo ansiou e desejou ver, isso é revelado, isso é trazido para os homens naquele dia. Então Filipe, ele desejou isso ardentemente, como Moisés desejou, e ele falou: e é o que me basta. Foi as palavras dele. Filipe desejou e falou: é o que me basta. Naqueles dias eu acredito que para Moisés também era o que bastava para Moisés. Era Moisés, porque Moisés ele estava andando no caminho de Deus. Moisés ele andava segundo o que ele ouvia de Deus, ele andava também pela palavra. Só que a necessidade dele de ver quem era Deus era uma coisa íntima para si mesmo. Tudo bem que a Bíblia ainda fala que para Moisés, quando Deus falou bem assim: por quanto não poderei me mostrar, mas você me virá de costas, e eis que farei com que toda a minha bondade passe diante de ti.
E ali então ele se revelou a Moisés, e por isso Moisés escreveu, né, a gente conhece como escritor do livro de Gênesis, que vai falar da criação, porque toda a bondade que foi revelada a Moisés foi toda a bondade que Deus criou. E Deus criou os céus e viu que era bom, e criou a luz, viu que era bom. Então Moisés, ele viu tudo através do que, quando Deus estava andando de costas, ele teve a clareza de tudo. Uau! Ele viu coisas maravilhosas, mas ele desejou também esses dias de Jesus. E por isso no verso 9 diz assim, né, quando ele fala, quando Filipe fala no verso 8, mostra-nos o Pai que nos basta. E verso 9 diz, e disse Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Ele faz uma pergunta intimidadora. E diz, quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, que o Pai está em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Bateu o martelo. Então ali, naquele dia ele tirou a incredulidade do coração de Filipe. Ele estava curando o coração de Filipe com relação, Filipe, você quer ver o Pai, mas o Pai já está andando convosco. Por quê? Porque o Pai, ele é revelado no Filho. Os pais, eles são revelados nos filhos, né? Isso é muito intimidador. Até tem muitas outras ministrações que nós temos, que nós falamos sobre comportamentos, nós falamos sobre o comportamento dos nossos filhos nos dias de hoje, né? O comportamento dos filhos é a revelação de quem é o Pai. Ah, pastor, mas isso quer dizer de uma forma só literal? Não, quer dizer de uma forma verdadeira, física, de uma forma real. Quando você vê que um filho de alguém, ele passa por certa dificuldade, ou ele é alguém traumatizado com alguma coisa, você vai ver que nos seus traumas e no que ele está fazendo, conforme a idade que ele tem, ele está revelando quem é o Pai. E Jesus, ele está falando, Filipe, eu estou revelando para você quem é Deus, por causa das mesmas obras. Então, por quê? Porque o Filho, ele faz as mesmas obras que o Pai. Você vê que o Pai no Antigo Testamento, ele nunca transformou a pedra em pão mediante a fome. Não porque ele não tinha poder para fazer isso, mas é porque ele não transformou. Então, porque ele não transformou a pedra em pão, né? O Filho, quando foi tentado, ali depois dos 40 dias que ele passou no deserto, ele foi tentado por Satanás, e ele foi tentado a transformar a pedra em pão. Ele não transformou também. Por quê? Porque ele não viu o Pai fazendo isso antes. Ele nunca viu o Pai, porque ele sempre esteve com o Pai, né? Ele sempre esteve com Deus na eternidade. E mesmo na época do Antigo Testamento ele estava com Deus, mas ele não viu o Pai fazendo isso. E Jesus, sabendo também que a pedra simbolizava o quê? Simbolizava o que seria a construção, simbolizava cada um de nós, porque nós somos conhecidos como as pedras vivas. Como a carta, nós somos a carta de Deus para esses dias. Então, irmãos, eu creio que dentro do teu coração, eu creio que dentro de você há um evangelho verdadeiro, puro, escrito, aonde que outras pessoas vão ler a sua vida, aonde essa pedra viva, ela vai se mover e vai mover os corações das pessoas. Por quê? Porque quando uma pedra viva se movimenta, ela se movimenta para poder encontrar com outra pedra. E uma pedra viva, eu acredito que a cada momento que ela toca uma pedra morta, essa pedra que estava morta, ela é ressuscitada. Amém? Então você e eu, nós fomos chamados para andar no mundo de trevas e ser a luz. Amém? Então é essa palavra que eu tenho para os nossos corações, essa palavra que eu tenho para hoje. Irmãos, vós conheceis o caminho e vós sabeis para onde vais. Amém? Nós sabemos que Ele é o caminho e nós sabemos para onde vamos. Então que nessa noite, que os nossos corações venham nos conduzir nesse caminho, venham nos levar nessa vida, para que venhamos andar em verdade, mediante ao caos. Nós somos chamados de luz, nós somos chamados aqueles que têm a paz.
Nós somos chamados aqueles que em meio ao caos vai revelar o Pai àqueles que se sentem aflitos, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão em trevas. Eles precisam descobrir que eles também têm um Pai, que eles têm alguém que ama eles, e eles só vai descobrir isso a partir do momento que eles começarem a ler a carta viva que você é. Então a sua responsabilidade, a minha responsabilidade nesse mundo, nesses dias, é sermos as cartas vivas que vão andar falando de quem é Deus e mostrando quem é o Pai. Jesus, ele mostrava como que era Deus, qual eram os sentimentos de Deus, qual era a vontade de Deus através de tudo que ele fazia. Então, quem quer conhecer Deus, conheça Jesus. Por quê? Porque o Filho lhe revela quem é o Pai. Amém? Então, que nessa noite você possa colocar a mão no seu coração. Feche seus olhos comigo mais uma vez. Vamos orar. Ora assim comigo. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu tive sim, Senhor, um encontro com a tua presença, um encontro com a tua palavra, e a tua palavra me revelou a tua verdade, e a tua verdade que está me levando por um caminho de vida, está me revelando o meu Pai. Então, em nome de Jesus, meus amados irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida que não há órfãos nesse mundo quando seus filhos são trazidos à luz diante a toda perseguição. Ele guardou seu povo mediante a toda tribulação. Nesses dias ele vai guardar os seus filhos pelo sangue nos umbrais dos seus corações, pelo Evangelho. O sangue de Cristo está sobre você, o sangue de Cristo é sobre você, que verdadeiramente abriu o seu coração e está permanecendo e está andando nesse caminho. Então, não se esmoreça, que nós não venhamos esmorecer mediante aos conflitos e as tribulações desses dias, mas que tudo isso venha nos alegrar no Espírito, porque verdadeiramente está se cumprindo aquilo que o Pai disse sobre nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está conduzindo as nossas vidas mediante a verdade do Evangelho, para que venhamos andar conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que cada um de vocês nesses dias possam ser conduzidos por esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que possa trazer clareza sobre todas as coisas na sua vida e que possa alcançar o teu coração aí onde você está. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos juntos nessa causa, na causa do Evangelho, pela vida, pela liberdade que Cristo nos deu em sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.